O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a questionar publicamente a relação de segurança entre Washington e Seul, vinculando o compromisso militar americano com a defesa da Coreia do Sul ao apoio que espera receber de seus aliados em outras frentes estratégicas, particularmente no confronto com o Irã. Segundo Trump, ele teria telefonado ao presidente sul-coreano para perguntar se Seul estaria disposto a contribuir com os esforços americanos relacionados ao Irã. Diante de uma resposta negativa, o presidente americano teria questionado a reciprocidade da aliança, lembrando que os Estados Unidos mantêm cerca de 39 mil militares estacionados na Coreia do Sul como parte do dispositivo destinado a dissuadir a Coreia do Norte. Temos 39 mil soldados lá guardando vocês de Kim Jong-un, e vocês não vão nos ajudar com o Irã. Isso é estranho, afirmou Trump, segundo o relato. A declaração expõe uma concepção cada vez mais transacional das alianças por parte da atual administração americana. Para Washington, compromissos militares mantidos no exterior representam não apenas instrumentos de contenção de adversários, mas também investimentos cuja utilidade deve ser acompanhada por maior participação dos aliados nos custos e nas responsabilidades estratégicas. Trump também voltou a enfatizar o peso financeiro da presença americana na Península Coreana. Segundo ele, a proteção da Coreia do Sul representa bilhões de dólares em despesas para os Estados Unidos, levantando novamente a questão sobre até que ponto Washington deve assumir sozinho os custos associados à segurança de parceiros que possuem capacidade econômica e militar própria. A posição americana, contudo, encontra limites impostos pela própria natureza da aliança. A presença militar dos Estados Unidos na Coreia do Sul não existe exclusivamente para proteger Seul. Ela também constitui um dos principais pilares da arquitetura de contenção no Nordeste Asiático, permitindo a Washington preservar capacidade de resposta diante da Coreia do Norte, em sentido mais amplo, manter presença estratégica próxima à China, ao Japão e às principais rotas marítimas do Pacífico Ocidental. Para Seul, portanto, a questão iraniana pertence a uma equação de segurança distinta daquela que fundamenta sua aliança com Washington. A Coreia do Sul enfrenta uma ameaça militar direta e permanente na Península Coreana, enquanto sua participação em operações relacionadas ao Irã poderia expô-la a riscos adicionais sem produzir benefícios equivalentes para sua segurança imediata. A controvérsia evidencia, assim, uma tensão estrutural dentro da própria aliança. Enquanto Washington procura distribuir mais amplamente os encargos de sua estratégia global, seus aliados tendem a priorizar as ameaças que afetam diretamente seus próprios interesses nacionais. O episódio também ocorre em um momento no qual Trump sinaliza disposição para reduzir exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul e retomar canais de comunicação com Kim Jong-un. Essa combinação pode representar uma tentativa de diminuir custos e riscos na península, ao mesmo tempo em que libera recursos e margem de manobra para outras prioridades americanas. O problema é que alianças militares dependem não apenas de capacidades materiais, mas também de previsibilidade. Quanto mais Washington condiciona compromissos de segurança a contrapartidas específicas em outras regiões, maior tende a ser a preocupação dos aliados sobre a estabilidade das garantias americanas. A questão central, portanto, ultrapassa a disputa momentânea entre Trump e Seul. Trata-se de definir se a aliança Estados Unidos-Coreia do Sul continuará funcionando como um compromisso estratégico de longo prazo ou se avançará para um modelo mais transacional, no qual custos, tropas e proteção serão continuamente confrontados com as contribuições políticas, militares e econômicas esperadas de cada parceiro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o líder norte-coreano Kim Jong-un respondeu às recentes iniciativas americanas de reaproximação, sinalizando uma possível retomada dos contatos entre Washington e Pyongyang após anos de estagnação diplomática. Embora não tenha revelado detalhes sobre o conteúdo, o formato ou a data da comunicação, Trump classificou o desenvolvimento como muito positivo, reacendendo especulações sobre uma nova fase de diálogo na Península Coreana. A declaração ocorreu em meio à decisão da Casa Branca de reduzir substancialmente os exercícios militares conjuntos entre Estados Unidos e Coreia do Sul, uma medida anunciada por Trump como parte de sua estratégia para diminuir tensões regionais. O presidente argumentou que as manobras enviavam um sinal excessivamente hostil à Coreia do Norte, além de representarem custos significativos para Washington. Ao comentar o tema, Trump voltou a destacar sua relação pessoal com Kim Jong-un,
elemento central de sua abordagem diplomática durante o primeiro mandato. Segundo o presidente americano, o líder norte-coreano sempre o tratou com respeito e ambos mantêm um entendimento mútuo que poderia servir de base para futuras negociações. Até o momento, contudo, Pyongyang não confirmou publicamente qualquer resposta às iniciativas americanas. A mídia estatal norte-coreana evitou mencionar as declarações de Trump, concentrando sua cobertura em temas relacionados ao aprofundamento da cooperação estratégica entre Coreia do Norte e Rússia. A movimentação ocorre em um contexto muito diferente daquele que marcou as históricas cúpulas de Singapura, Hanoi e Panmunjom entre 2018 e 2019. Na época, a diplomacia direta entre os dois líderes reduziu temporariamente as tensões e produziu imagens simbólicas de grande impacto internacional. Entretanto, as negociações fracassaram ao tentar converter gestos políticos em compromissos concretos sobre desnuclearização e alívio de sanções. Desde então, a posição estratégica de Pyongyang se fortaleceu. O país ampliou seu arsenal nuclear, avançou em programas de mísseis balísticos de longo alcance e aprofundou sua cooperação com Moscou e Pequim, reduzindo parte do isolamento que caracterizou períodos anteriores. Esse novo cenário altera significativamente os incentivos para qualquer retomada de negociações. A decisão de reduzir os exercícios militares conjuntos pode ser interpretada como um gesto destinado a reabrir canais de comunicação sem exigir concessões imediatas da liderança norte-coreana. No entanto, permanece incerto se a medida será suficiente para gerar avanços concretos. A experiência das negociações anteriores demonstrou que encontros de alto nível podem produzir momentos de distensão, mas frequentemente esbarram em divergências profundas sobre o futuro do programa nuclear norte-coreano e o regime de sanções internacionais. Além da questão nuclear, a eventual retomada do diálogo ocorre em um ambiente internacional marcado por múltiplas crises simultâneas, incluindo os conflitos no Oriente Médio, a guerra na Ucrânia e a crescente competição estratégica no Indo-Pacífico. Nesse contexto, a estabilidade da Península Coreana permanece um componente relevante da segurança regional e da dinâmica de poder no leste asiático. Por enquanto, a afirmação de Trump sobre uma resposta de Kim Jong-un permanece sem confirmação independente. O próximo passo dependerá da existência de contatos diplomáticos substanciais capazes de transformar sinais políticos em negociações concretas. Até lá, a declaração do presidente americano representa mais um indicativo de que Washington busca reativar um canal de comunicação que, apesar dos impasses do passado, continua sendo considerado uma ferramenta importante para administrar uma das questões de segurança mais sensíveis do sistema internacional.